Meus amigos, boa noite. Vocês têm certeza que vocês jantaram mesmo? Vamos tentar de novo? Boa noite. Muito boa noite a todos. Hoje nós iremos falar sobre Chico Xavier, amor e renúncia. Nós trouxemos também alguns CDs e DVDs de palestras, estão ali fora. Toda a renda da noite de hoje será revertida para o Grupo Espírita Abrigo da Esperança. Dizer para vocês que também tem um jogo de cada CD, de cada DVD na biblioteca. As pessoas podem prestar gratuitamente os CDs e DVDs, assistir, escutar e depois devolver aqui à biblioteca do diário. Nós queremos agradecer sempre gentil convite da diretoria dessa casa, nossa querida Magda. Quero agradecer especialmente ao meu primo que está aqui hoje, nosso amigo Sávio, que está responsável pela filmagem, e queremos dizer da nossa alegria de poder falar desse homem que é uma legenda, que é o sublime exemplo que nós temos dentro da doutrina espírita, da humildade, da caridade, do trabalho, da tolerância, que é Chico Xavier. Então vamos iniciar rogando a Jesus, o sublime pastor de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos conduza na nossa jornada evolutiva sob os auspícios do seu Evangelho de luz. No dia 2 de abril do distante ano de 1910, reencarna na Terra o espírito que iria se tornar conhecido como Francisco Cândido Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, uma cidade pequenina do interior de Minas Gerais, que contava à época com menos de 20 mil habitantes. Chico Xavier nasce em um lar muito humilde, dono de um pai operário, que posteriormente se tornaria vendedor de bilhetes de loteria, e de uma lavadeira, Dona Maria João de Deus. E Chico nasce nesse lar em meio a muitas dificuldades. Ao lado de mais 8 irmãos, a sua família passa por muitas provações, muitas dificuldades, e a dor visita o pequeno Chico muito cedo. Quando contava apenas 4 anos de idade, a sua mãe adoece, lhe avisa no leito de morte que não o abandonaria, e desencarna, deixando o pequeno Chico e mais 8 irmãos, somente sob os cuidados de seu pai, um homem simples, que não podendo cuidar dos filhos, teve que deixá-los, a cada um deles com um parente, um primo, um tio, um compadre, com amigos. Distribuiu todos os filhos porque ele mesmo não tinha condição de sustentá-los. Chico Xavier vai morar com sua madrinha, Dona Rita de Cássia, uma mulher severa, que apesar de ter cometido com Chico alguns sofrimentos porque ele passou, o palestrante Vanderlei Pereira, um dos maiores nomes da oratória espírita no Ceará, nos diz que uma pessoa que recebe um filho alheio para cuidar, certamente tem um coração generoso. E aquela mulher, por ser extremamente católica e não compreender o que se passava com Chico, ele que afirmava ver espíritos, ver seres de outra dimensão, que ele não sabia exatamente definir, que muitas vezes chamava-os de seres do arco-íris, porque eles apareciam a Chico em muita luz, em multicores, e ele os apelidou de seres do arco-íris.
Sua madrinha, como não compreendia aquilo, acreditava que o menino Chico estava com o diabo no corpo. Dava-lhe surras de marmelo, varas de marmelo, enterrava-lhe um garfo no abdômen, o que provocou muitas feridas em Chico. E ele, quando recolhia-se no quintal para chorar, um belo dia percebe a presença de sua querida mãe, que lhe viera do mundo maior para lhe consolar, conversar com ele e lhe pedir que não revelasse a outras pessoas o que ele via e que os demais não viam. Chico Xavier passa por uma experiência muito dolorosa. O seu primo, filho da dona Rita de Cássia, adoece com uma ferida na perna que não sarava. A ferida havia sido submetida aos melhores médicos e dona Rita de Cássia, sem saber o que fazer, procura uma rezadeira que lhe receita uma simpatia, que deveria na verdade ser chamada de antipatia, porque diz a ela que para que o menino sare é necessário que outra criança lamba a ferida nas noites de sexta-feira durante algumas semanas até que se sarasse completamente. Dona Rita de Cássia pergunta: e Chico, apontando para o menino, será que ele está preparado para isso? E ela diz: perfeitamente. E Chico tem que submeter-se a lamber feridas com apenas 5 anos de idade. Essa passagem nos faz lembrar de nós, trabalhadores espíritas, quando nos melindramos com tanta facilidade, ao menor contrariedade, ao menor equívoco de um nosso irmão, ou apenas porque não fomos consultados em determinado assunto e somos responsáveis por aquela área, começamos a dizer maledicências, a gerar desarmonia na casa espírita, pela menor contrariedade por que passamos. Esquecemos que Chico Xavier, que era todo amor, todo renúncia, foi obrigado a lamber feridas com apenas 5 anos de idade. Chico chora no quintal, sua mãe lhe aparece, ele diz: Chico, obedeça a sua madrinha. Nós colocaremos medicação espiritual na ferida e ela sarará, e ela ficará muito feliz com a sua obediência e vai lhe tratar melhor depois desse dia. E é verdade. Dona Rita de Cássia fica feliz com a cura da ferida do seu filho e começa a tratar Chico um pouco melhor. E sua mãe sempre lhe falava que um anjo iria cuidar dos seus irmãos, dele e de seus irmãos. E quando seu pai se casa por segundas núpcias, Chico Xavier conhece Dona Cidália, uma mulher muito generosa, que aceita casar-se com o seu pai desde que cumprisse uma condição: que chamasse de volta, que recolhesse todos os seus filhos que estavam distribuídos em vários lares. Ela abraça cada um daqueles filhos, e quando Chico Xavier lhe encontra, ela lhe pergunta: Chico, você sabe quem sou eu? Ele diz: eu sei, você é o anjo que minha mãe me falou que viria cuidar de nós. Ela sorri e passa dali por diante a ser uma mãe generosa para cada um dos filhos. A família de Chico, portanto, passou por muitas dificuldades. Ele, muito jovem, ainda criança, submete-se a trabalhar na fábrica de tecelagem de algodão, onde os ares daquela produção iriam causar-lhe uma doença nos pulmões durante muitos anos. Depois disso, vai trabalhar como caixeiro, como vendedor, em um bar e posteriormente no armazém, onde ficaria durante muitos anos, ajudando e atendendo todas as pessoas com muito amor, com muita dedicação. Posteriormente, Chico teria arrumado emprego na Fazenda Modelo, onde poderia trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, apesar de sempre ganhar um salário irrisório. E Chico foi esse homem extraordinário, que renunciando a tudo, a todas as alegrias da juventude,
renunciando a ter uma própria família, a casar-se, renunciando ao direito de ter filhos, cuida de seus irmãos menores, cuida de vários sobrinhos, tendo um certo dia cerca de 15 deles sob o teto de sua casa, trabalhando somente Chico e seu pai. Ele, que já manifestava desde cedo as faculdades mediúnicas, busca amparo e socorro na Igreja Católica. Lá recebe muito consolo e muita orientação. Chico sempre foi muito grato à Igreja Católica, dizendo que ela é mãe de muitas outras religiões. E percebia na igreja seres angelicais flutuando, espíritos amigos. Percebia mesmo a hóstia iluminar-se no momento da comunhão, que as pessoas comungavam e passaram a nutrir uma sincera fé em Deus, em Jesus. Apesar de quando falava com o padre sobre suas visões, ele asseverava: Chico, isso trata-se do demônio. E obrigou muitas vezes o menino Chico a caminhar em procissões carregando uma pedra na cabeça, tendo que rezar uma vez 1000 Ave-Marias. E Chico contava que quando já próximo de encerrar a contagem, espíritos perturbadores lhe apareciam e ele tinha que recomeçar a contagem e as orações. Sob esse ambiente de tanta dificuldade, tanta incompreensão, Chico inicia sua jornada. Na sua escola, incompreendido pelos companheiros. Naquele ano de 1922, o Chico, contando 12 anos de idade, há um concurso de redação para homenagear a independência. E Chico tem ao seu lado um espírito que começa a ditar-lhe a redação. Ele pergunta à professora: professora, tem um senhor aqui do meu lado ditando o que eu devo escrever, o que eu faço? Ela, não acreditando, lhe diz: não, faça o que ele diz, escreva. Ele escreve um texto memorável, que ganha o prêmio, a menção honrosa no centenário da independência. E Chico Xavier é surpreendido com a rejeição dos seus colegas, que não acreditam que ele fora capaz de escrever aquilo. E lhe fazem um teste: Chico, você tem que provar que você conseguiu escrever aquilo. Você tem que fazer uma redação agora, diante de todos nós. E eles ficam discutindo qual tema ele deveria abordar. E um dos seus amigos escolhe um tema muito difícil, dizendo: areia. Chico submete-se, vai até o quadro negro e diante dos seus companheiros, tendo ao seu lado um benfeitor espiritual que lhe dita as seguintes palavras: não se escarneça da criação. Até mesmo um pequeno grão de areia funciona como uma pequenina estrela a resplandecer o brilho do sol. Chico escreve aquilo e todos compreendem que aquela criança não tinha capacidade de escrever aquela frase. E prossegue na sua jornada. Chico Xavier inicia um apostolado no bem quando se torna espírita. Com 17 anos de idade, uma de suas irmãs, sofrendo de uma grave obsessão espiritual, depois de não ser debelado o mal de nenhuma forma, a sua família procura um casal de espíritas que havia na cidade, o casal Berácio. E Chico acompanha sua irmã até lá, que recebe passes, comunicação mediúnica, é auxiliada e fica perfeitamente curada. Naquela casa, Chico dá a sua primeira psicografia. Naquele momento, que toma o lápis, sente um leve torpor e se percebe fora do corpo. As paredes da casa já não existem. Ele está agora diante do céu estrelado. E vendo o que se passava, percebe uma multidão de seres angelicais sorrindo, felizes com a sua presença. Eram os seres do arco-íris. E quando retorna após psicografar uma mensagem muito bela, Dona Carmen Perácio diz ter visto acontecer uma chuva de livros sobre
Francisco Cândido Xavier. Ele não entende e diz: eu não mereço que os espíritos mandem lírios para mim. Mas se tratava de livros. Era a mensagem indicando qual a missão de Chico aqui na Terra. Ele deveria exercitar vários tipos de mediunidade, mas sobretudo a mediunidade da psicografia, a mensagem dos livros. Porque o livro é sementeira vasta de bênçãos, nos diz o Espírito Emmanuel, e Chico nos deixou 412 livros exatamente. Foi o maior médium psicográfico de toda a história da humanidade. E deixou um legado de amor, de trabalho, de caridade, de exemplo, porque assim como Francisco de Assis afirmava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões, Chico Xavier, através do seu exemplo, foi o maior divulgador da doutrina espírita em todo o planeta. Nós tivemos a oportunidade de viajar para outros países, e alguns companheiros me interrogavam: Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil, um país desenvolvido, e não cresceu do mesmo modo na França, onde nasceu Allan Kardec? Por que não cresceu tanto na Europa? Porque não cresceu tanto nos Estados Unidos? E nós respondíamos que por dois detalhes muito importantes. O primeiro, porque no dia 29 de agosto de 1831, reencarna na Pátria Verde e Amarela Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o homem público, probo, notável, que ficou conhecido como médico dos pobres, tornar-se espírita e declarar-se diante de cerca de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, há cerca de quase 150 anos atrás, declarar-se espírita de público, o que foi um grande escândalo. Desencarna no dia 29 de abril de 1900 e retorna no dia 2 de abril de 1910 ao lado de Chico Xavier, que não somente ele, acompanhando Chico, mas Emmanuel, André Luiz, o Espírito Meimei, irmã Sheila, o Espírito Maria João de Deus e tantos outros mensageiros também, que junto a Francisco Cândido Xavier trouxeram a doutrina espírita, muitas obras, o exemplo, o trabalho, a renúncia, o exemplo sublime da humildade. Então disse a eles: se Chico Xavier e Bezerra de Menezes tivessem nascido na França, certamente a França seria o maior país espírita do mundo, porque Allan Kardec só dispôs de 14 anos tão somente para divulgar a doutrina espírita, e Chico teve toda a sua vida dedicada ao próximo, ao semelhante, à divulgação da doutrina espírita, sem limitações de qualquer espécie. Foi o maior exemplo que nós temos de renúncia, de trabalho, de solidariedade e de tolerância. A tríade kardeciana: trabalho, solidariedade e tolerância. Então a missão de Chico foi a divulgação da doutrina espírita. E alguns anos atrás, nós assistimos no meio espírita uma discussão muito grave: se Chico Xavier era ou não era a reencarnação de Allan Kardec. Palestrantes de grande renome subiram à tribuna para defender que sim, que era verdade, Chico era a reencarnação de Allan Kardec. Outros estudiosos, brilhantes também, defendiam que não absolutamente, que eram personalidades completamente distintas, que Chico não era a reencarnação de Allan Kardec. E o movimento espírita ficou dividido. E o nosso orientador espiritual, certa vez, nos chamou a atenção dizendo: Nazareno, não é importante saber se Chico Xavier foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec, porque cada um cumpriu a sua missão de maneira exemplar e irretorquível. A pergunta que vocês espíritas talvez devessem estar fazendo em seu lugar era: por que a espiritualidade superior nos enviou Chico Xavier após Allan Kardec, depois do codificador, e não antes e nem durante, mas somente alguns anos após?
E eu queria interrogar a vocês: qual a maior lição que Chico Xavier nos trouxe na sua vida de exemplos? O que é que vocês acham? Qual a maior característica mais marcante de sua existência? A humildade. Chico era exageradamente humilde, o que provocava até algum desconforto em alguns colegas, alguns trabalhadores espíritas, porque Chico fazia afirmações que muitos não compreendiam. Na verdade, nós temos que deixar muito claro que o exemplo que a humanidade tem, como está exarado na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus oferece à humanidade para servir-lhe de modelo e guia, as entidades respondem que o nosso modelo e guia é Jesus de Nazaré. Então Chico não é o nosso modelo, mas ele veio com uma missão específica de divulgar a doutrina espírita. E a característica que mais agrada a outras pessoas, que nos torna mais simpático, é sem dúvida alguma a característica da humildade. E Chico viveu, passou por muitas provas muito difíceis, sofreu como poucos aqui na terra, justamente porque assim ele se habilitaria, não sofreu por ter pesados karmas do passado. Eu pessoalmente não acredito nisso, mas eu acho que ele sofreu porque assim ele poderia se tornar, como se tornou para muitos dos nossos irmãos católicos, um verdadeiro santo católico. Porque para ser santo no catolicismo, a pessoa tem que ser miserável, tem que ser extremamente pobre, tem que sofrer o pão que o diabo amassou, para poder conquistar a condição de santo naquela igreja. E Chico, através do seu exemplo, dos sofrimentos por que passou, conseguiu encantar milhões de pessoas. Era amado por todas as religiões, não somente pelos espíritas, ao ponto de ter sido eleito mineiro do século, vencendo Alberto Santos Dumont, Pelé, o famoso jogador, Juscelino Kubitschek, o criador de Brasília, e muitos grandes vultos da humanidade que também nasceram nas terras das Minas Gerais. Foi um dos poucos brasileiros a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, tendo sido recolhidos mais de 10 milhões de assinaturas naquela época, numa campanha liderada por Augusto César Vanucci. Chico Xavier era respeitado pelas pessoas não por ser médium, não por ser espírita, mas porque era um ser extremamente bom, caridoso, trabalhador, humilde. E um palestrante de Uberaba afirma que Chico Xavier não foi um anjo aqui na terra, não, mas ele foi um homem que viveu como um anjo aqui na terra, que venceu todas as dificuldades, que renunciou a tudo para poder nos dar o exemplo que ele nos deixou. Então Chico tinha uma missão de divulgar a doutrina espírita como poucos jamais fizeram. E nos deixou também, além da mentalidade da psicografia, Divaldo Pereira Franco nos narra que Chico Xavier era também um excelente médium de cura, e que muitas pessoas foram curadas graças apenas à sua presença amorosa. Afirmam que Chico Xavier tinha uma aura com mais de 11 metros de diâmetro, e as pessoas que apenas se aproximavam dele para visitar-lhe, muitos não conseguiam falar uma palavra sequer, caiu em lágrimas, se emocionavam somente com a sua presença. Um palestrante de Fortaleza teve a oportunidade de visitar Chico e beijar-lhe a mão, e ter sido também sua mão beijada por ele, porque ele sempre beijava a mão das pessoas. E ele diz que passou 3 meses com a sua mão cheirando a perfume inexplicavelmente. Chico curava muitas pessoas, e elas voltavam lá dizendo: Chico, depois que eu me visitei, eu fiquei curado da doença que eu tinha. Mas ele sempre despistava. E ele dizia: não, minha irmã, foi merecimento seu, sua prova já estava no fim, porque a mediunidade pura não era a sua missão aqui na terra.
era a produção de livros. Chico Xavier era médium de efeitos físicos, fez várias materializações e muitas oportunidades, mas o Espírito Emmanuel conclamou a dedicar-se mais detidamente à produção de livros, à caridade, ao exemplo. E Chico nos deixou, através do seu exemplo, mais de 10.000 instituições fundadas em seu nome ou baseadas na sua vida. Consolou milhares de mães e veio nos trazer, nos diz esse benfeitor, por isso a importância de nós estudarmos por que ele veio depois de Allan Kardec, a sublime lição da humildade. Porque nós espíritas, nós aqui habitantes desse planeta, temos a evolução intelectual muito acelerada, mas o coração ainda atrofiado. E diante daquela obra monumental que é a doutrina espírita, muitos de nós nos envaidecemos no orgulho, que é considerado o pai de muitos vícios, a vaidade intelectual. E eu mesmo percebi em mim que me tornei mais orgulhoso depois que me converti à doutrina espírita do que antes, quando eu fui durante 12 anos ateu. Porque eu fiquei tão fascinado com a obra monumental de Allan Kardec, que fiquei achando que aquela era a única verdade para todo mundo hoje. E não é a única verdade. Não está acessível a todo mundo. E nem se destina a ser a única religião do futuro. Leon Denis dizia que o Espiritismo será o futuro das religiões. E Kardec defendia que não a doutrina espírita, mas os seus postulados básicos, seus princípios fundamentais, se tornariam crença comum a várias religiões. Como os seus princípios são verdadeiros, como serão um dia demonstrados não pelos homens de religião, dizia Allan Kardec, mas pelos acadêmicos, pelos homens de ciência, os princípios da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, de Deus único, Jesus como modelo e guia, a imortalidade da alma. Esses princípios serão conhecidos por todas as religiões com o passar do tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento, porque nós com o conhecimento poderemos nos tornar os novos doutores da lei de antigamente, os novos fariseus que ficavam na praça pública condenando, apontando o dedo, julgando. Não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater o materialismo, tanto que ele não se destina a combater as religiões, mas a fortalecê-las, confirmando através da experimentação, através da razão, da lógica, do bom senso, que os que as religiões defendem é verdadeiro, que existe uma vida além da matéria e que vamos assim ajudar os nossos irmãos de outras religiões. Então Chico veio para nos ensinar a humildade, para salvar-nos de nós mesmos, para que o orgulho não nos transformasse nos novos julgadores. Aliás, o vocábulo diabo ou Satanás, no seu original, além de inimigo, além de adversário, significa aquele que separa, aquele que divide. Então Chico veio trazer a missão da humildade. Era tão humilde que incomodava alguns de nós. Uma vez, uma determinada senhora foi visitar e começou a lhe elogiar. Chico, você é maravilhoso. Chico, você é extraordinário. Quantas mães, Chico, você já consolou com as cartas dos seus filhos? Quantas pessoas infelizes você já socorreu? Quantos espíritos nobres vêm até nós, graças às suas mãos abençoadas? Você é extraordinário, e isso e aquilo. E Chico, todo engolidinho, lhe disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas era o Cisco de Deus, não é? E aí um dia as pessoas estavam lhe elogiando, ele disse: eu não sou nada demais, eu sou apenas um verme. E as pessoas até se incomodavam: o que é isso, Chico, verme?
e ainda havia o espírito humano, seu orientador. Ele dizia: Chico, cuidado, porque não somos todos nós que podemos nos comparar ao verme, não. Porque o verme cumpre muito bem, com muita determinação, a sua missão aqui na terra. Ele escava o solo, arejando, propiciando que as plantas tenham um melhor crescimento, uma melhor evolução. E não somos todos nós que cumprimos a nossa missão tão determinadamente como cumpre o verme. E Chico dizia: uai, meu irmão, e agora? E passou a declarar-se um subverme desde então. Então Chico veio nos ensinar a lição também da tolerância, porque ele foi esse ser extremamente ecumênico que elogiava sempre as outras religiões. Um dia um repórter foi até perto dele e disse: Chico, vocês espíritas devem estar muito felizes, porque nós soubemos que há poucos dias fechou uma igreja aqui na cidade, e fechou também há pouco tempo um templo evangélico. Vocês espíritas devem estar muito felizes. E Chico disse: estamos não, meu irmão, estamos muito tristes, porque toda vez que se fecha uma igreja, nós temos que abrir um sanatório ou uma prisão. Nos deu várias lições da tolerância. E às vezes as pessoas diziam: Chico, você tem que se defender, porque ele era muito atacado sobretudo por nós espíritas, porque ele nos trouxe grandes revelações. O espírito André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros nos trouxeram informações até então desconhecidas. E Chico Xavier jamais se defendeu. Quando seus amigos tentavam defender, eles pediam: por favor, não me defendam. Enquanto os outros criticavam, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia. E as pessoas não compreendiam. Um determinado dia, um palestrante espírita foi até Uberaba e disse: Chico, você tem que se defender, homem. A verdade está de ser dita, dou aqui doer. Estão falando calúnias a seu respeito. E falou, e falou. E Chico, todo encolhidinho, não disse nenhuma palavra, mas psicografou a seguinte mensagem: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Vamos repetir: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Nós pegamos normalmente um barril da nossa verdade, que é sempre relativa, porque nós não somos esses espíritos puros, nós não podemos deter toda a verdade, nós temos pedacinhos da verdade. Joana de Ângeles, aliás, afirma no livro Autodescobrimento um conto, uma historinha muito interessante. Ela nos diz que Deus certo dia estava se enxergando diante de um gigantesco espelho, onde estava refletida a sua face. Deus pegou aquele gigantesco espelho e arremessou na direção do nosso planeta. Na viagem, o espelho partiu-se em pequeninos pedaços, e cada pessoa, cada religião pegou um pedacinho desse espelho, onde uma parte da face de Deus está refletida. Mas só quando unimos os pedacinhos com amor, com a tolerância e com respeito, é que nós verdadeiramente enxergaremos por inteiro a face de Deus. Então Chico foi esse exemplo também de tolerância, de humildade. Dizia-nos o seu benfeitor Emmanuel que a verdade é como se fosse um diamante, é uma joia de extrema beleza, mas se nós pegarmos aquela pedra, o diamante é uma pedra, e arremessarmos no rosto do nosso semelhante, nós o feriremos. Nós temos que envolver o diamante da verdade no veludo do amor e entregá-lo suavemente às mãos daquela pessoa. Chico foi esse exemplo, então, amado por todas as pessoas. Nós vamos então nos dedicar, não a fazer uma biografia do Chico, porque não há tempo para isso, mas vamos falar de vários casos de Chico Xavier. Falaremos dos casos mais graves, algumas dificuldades por que passou,
E após o intervalo, após o passe, nós daremos seguimento falando dos casos mais engraçados de Chico Xavier. Porque ele era, apesar de uma pessoa sofrida, de passar por muitas provas, alguém extremamente feliz. Alguns biógrafos relatam um Chico triste que não corresponde à realidade. Chico era uma pessoa extremamente alegre, feliz. E quando lhe perguntavam: Chico, qual a sua maior alegria? Ele dizia: minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada, esse instrumento de fazer o bem, de conquistar amigos no mundo espiritual, em toda parte, abjurando, negando a mediunidade, que não tem nada de má. A mediunidade é neutra, ela é apenas um sentido a mais. A mediunidade é como nossos olhos. Nossos olhos não têm culpa de nós os direcionarmos para a destruição, para a guerra, para a fome, para a injustiça. Nós podemos voltar nossa vista para ver os pássaros, para vermos as rosas, o sorriso das crianças, as praias do meu querido Ceará. Nossos olhos, assim como a mediunidade, não tem culpa. É o médium que está vivendo suas provas e expiações, porque habitamos um planeta desse tipo. A Terra ainda se tornará um dia um planeta de regeneração. Então Chico teve muitos casos que chamam muita atenção. Antes de falar deles, eu gostaria de narrar o desencarne de Chico Xavier. Chico sempre pedia que, se lhe fosse possível, gostaria de desencarnar num dia em que o povo brasileiro estivesse em festa, em alegria, para que não ficassem tristes com a sua partida. Até no momento de sua morte, ele pensou em nós. Ele foi concedido no dia 30 de junho de 2002, há 4 anos atrás, portanto, quando o Brasil comemorava o pentacampeonato de futebol, todo o país em festa. Chico Xavier, naquele dia, muito doente, 92 anos dedicados ao próximo, com o corpo sofrido, pede de uma maneira diferente para que o atendam. A sua amiga que fazia a sua barba faz uma prece comovida a Jesus e deita-se no leito. Fecha os olhos para não mais despertar, sendo enterrado no cemitério de Uberaba por uma multidão de mais de 30 mil pessoas. O seu velório demorou vários dias. Uma infinidade de pessoas viu de toda parte para se despedir daquele anjo bom aqui na terra. É recebido, dizem alguns autores, que no momento do seu desencarne, onde está sendo velado, Chico está envolto nos braços de Dona Cidália, sua segunda mãe, que o envolve em lúcidas vibrações de amor. E naquele momento, um jato de luz azul é estabelecido entre a terra e as esferas mais altas, e o espírito de Chico Xavier sobe aos esplendores do mais alto para conquistar o reino de Deus. Diferentemente do que nós imaginamos, Chico não deve estar nas esferas celestes, nas felicidades, nas alegrias reservadas aos espíritos bons, porque ele sempre pedia que, quando desencarnasse, gostaria de ir para o céu. E aquelas irmãs, aquelas beatas do Espiritismo, que costumavam estar ao seu redor para lhe escutar os causos, para escutar as piadas singelas, Chico adorava contar causos, era um ser extremamente feliz. Zé Raul Teixeira nos diz que dava para se ouvir as risadas de Chico Xavier do lado de fora da sua residência, porque quem conhece Jesus como Chico conheceu, nunca mais será o mesmo. Quem conhece o Cristo de Deus não pode ficar triste. E Chico foi esse ser. Dizia para as irmãs: minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E elas sorriam e diziam: ah, Chico, quando você for, por favor, lembre-se da gente.
E ele explicava: eu acho que vocês não entenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero trabalhar como médium umbral. Então Chico Xavier foi esse ser incomparável aqui na Terra, nos trazendo com seu esforço, com sua renúncia, sendo exatamente o que Allan Kardec diria do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, pelo seu esforço, pela sua vontade, pelo seu exemplo, pelo seu coração generoso. Chico Xavier é, sem dúvida alguma, uma estrela que, rasgando os céus, desce à terra para estar conosco, para nos dar um sublime exemplo, nos dar provas da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, para que todos nós acreditemos um pouco mais na providência divina, na certeza que a segunda parte da nossa preleção sobre Chico Xavier, nós iremos falar sobre alguns aspectos importantes da sua vida, alguns ensinamentos e, sobretudo, os casos de Chico Xavier. A palestra de hoje está embasada no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Sotomayor, e também de lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, além de outras obras que nós consultamos. Nós queremos dizer, meus amigos, que uma passagem que aconteceu com Chico Xavier não é muito bem compreendida no meio espírita, como nós acreditamos. Isso é uma opinião pessoal. Às vezes nós nos deparamos com alguns companheiros extremamente rigorosos na questão da disciplina, ao ponto de parecer que o mandamento maior da casa espírita são 3: a primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. Nós acreditamos que a disciplina é muitíssimo importante. André Luiz afirma que, se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios, certamente haverá um acidente. Mas nós acreditamos também que a disciplina foi importante para Chico Xavier, porque ele tinha uma missão muito grandiosa, tinha um trabalho enorme a desempenhar, e como era muito assediado, muito procurado pelas pessoas, se ele não tivesse disciplina, ele não teria dado conta de nos deixar 412 livros, de fazer essa obra incomparável. Então foi necessária a disciplina para Chico Xavier. Mas na hora de interpretar essa frase atribuída ao Espírito Emmanuel, nós temos que nos perguntar quem está dizendo, para quem e em que contexto. Temos que analisar não literalmente, mas interpretar tudo à luz da lógica, da razão, do bom senso, do mandamento maior que nos deixou Cristo, dos ensinamentos de Allan Kardec, e nos questionar para quem Emmanuel estava falando naquela hora. Chico encontra Emmanuel aos 21 anos de idade, em um açude perto de sua residência. Ele vê aquele ser aproximar-se com a vestimenta de sacerdote, e ele pergunta: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Chico responde que sim, se os espíritos não abandonarem. E Emmanuel lhe diz: então você terá que seguir 3 regras: a primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina, é claro. Então nós temos que nos questionar: Emmanuel estava falando para quem? Foi para nós? Não, estava falando para Chico Xavier, que já era todo amor, todo renúncia, todo ternura, porque para nós ele estava vendo o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Emmanuel não revogou o mandamento de Jesus. Ele estava falando a Chico por conta das necessidades da sua missão que nós falamos. Mas o amor tem que estar em primeiro lugar, tem que estar antes da disciplina. E a disciplina mais importante não é a disciplina do horário. Essa disciplina é importante sim, mas não é a mais importante de todas. O nosso orientador espiritual nos diz que as 3 disciplinas mais importantes são a disciplina do pensar, dos pensamentos. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação.
A segunda disciplina, a disciplina do falar, que da vossa boca não sai nada torpe, mas somente o que for útil para a edificação, nos dizia Paulo. E a terceira disciplina, a disciplina do agir, agir corretamente, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Então a disciplina é importante, mas às vezes, por conta do horário, nós somos duros, somos implacáveis, às vezes como trabalhadores da casa espírita. A pessoa chega atrasada ao grupo de estudo e todos nós olhamos para ela e a recriminamos. E naquela hora a vibração espiritual que os espíritos utilizam dos nossos fluidos, como os nossos pensamentos estão no baixo teor, repreendendo o nosso irmão, ficam prejudicados, impedindo o trabalho da espiritualidade ou dificultando-o. E no quanto nós devemos olhar para aquela pessoa, lembrar do amor incondicional que Cristo e Chico nos ensinaram, e deveríamos talvez experimentar dizer: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. É o mesmo fato, mas visto sob a lente do amor. E depois, em particular, quando terminar o estudo, nós chegamos para ele e perguntamos: meu irmão, nós temos percebido que você tem se atrasado. Está acontecendo alguma coisa com você? Porque a pessoa teve suas dificuldades. Certamente nós poderemos sim ajudá-la, adverti-la da importância da pontualidade. Porque aconteceu em Fortaleza, no nosso grupo mediúnico de desobsessão, eu era o doutrinador, e uma das médiuns começou a faltar muito. E no dia do estudo, nós encontramos com ela e repreendemos diante de todos, dizendo: minha irmã, você tem faltado, o que houve? E ela disse: Nazareno, o meu filhinho de apenas 5 anos de idade está no hospital. Teve que passar por 7 cirurgias e nós não podíamos comparecer. E o pior, meus amigos, nenhum de nós, nenhum dos médicos, nem eu que era o dirigente, sabíamos do drama que ela estava vivendo. Então vejamos como é importante a lição da humildade, da fraternidade, que Chico veio nos ensinar. Chico amava incondicionalmente, jamais repreendeu, nenhum ser humano nos veio nos ensinar a lição da humildade. Então nós temos muitos casos muito belos sobre Chico Xavier. Um dia, Chico está voltando do trabalho com um de seus amigos, Juliano, e encontra um companheiro que lhe diz: Chico, você sabe o que aconteceu? Não, o que houve? O seu Juca, o seu ex-patrão, morreu, e ele está sendo enterrado como indigente, porque sua família não tem recursos. Ele morreu na miséria, praticamente à fome. E Chico se compadece, chora naquela hora, faz uma prece e pede a Deus para que lhe ajude, para que ele pudesse retribuir o bem que aquele homem houvera feito para ele, lhe dando emprego, que lhe permitiu socorrer sua família, ajudando-o em muitas oportunidades. E Chico para o seu caminho, tira o seu chapéu e resolve esmolar para comprar um caixão, mesmo dos mais baratos, para enterrar o seu ex-patrão. Então ele vai e pede à família que aguarde mais um pouco, vira o seu chapéu e sai de casa por casa, esmolando, pedindo ajuda. As pessoas são comovidas e em pouco tempo toda a cidade está sabendo do que acontecera. O seu pai se aproxima querendo demovê-lo daquela ideia, mas Chico insiste que não pode deixar de prestar essa gratidão ao seu patrão. E ele continua. No caminho encontra um cego que esmolava pela cidade. E ele diz: Chico, tudo bem? Ele diz: tudo bem, meu nego, mas eu estou indo atrás de pedir ajuda para enterrar o meu ex-patrão, seu Juca. Meu nego responde: eu também sou, Chico. Chico percebe naqueles olhos cegos lágrimas derramarem-se do seu rosto. E ele diz: Chico, aguarde um momento. Pega a sua bolsa e retira toda a esmola que houvera recebido
e entrega para Chico Xavier para ajudar a enterrar o seu ex-patrão. Chico lhe agradece e percebe naquele gesto o grande amor daquele homem tão simples, cego, e que fora capaz de ajudar Chico. Nós vamos ver muitos casos de Chico. Chico, certa vez, lamentando, por exemplo, os elogios, porque ele dizia assim: os livros não me pertencem, eu sou um ladrão, estou ficando com os méritos que não me pertencem, porque as pessoas o elogiavam. E o espírito amigo se aproxima dele e diz: Chico, não fique assim. Imagine, por exemplo, duas cidades. Uma cidade com muitas riquezas, muitos remédios, muita comida, muita abastança, e outra cidade vizinha passando a miséria completamente, sem recursos de nenhum tipo, sem alimentos, sem remédios. Imagine um burrinho adestrado, amigo, que suporta em sua cangalha receber os alimentos e os remédios daquela cidade que vive numa abastança e transporta com humildade, com seu esforço, para a cidade vizinha, para levar alimento e remédios para aqueles que precisam. Assim você é, Chico, trazendo do mundo espiritual, rico, cheio de bênçãos, cheio de esclarecimento, de luz, e você é aquele burrinho levando as verdades imortais para os homens da terra. Chico então sorri e fica feliz por poder se comparar ao burrinho de Deus, levando a mensagem consoladora dos Espíritos aqui para a terra. Há uma passagem também, quando pergunta ao Chico Xavier qual o seu maior desejo, ele diz que, se pudesse, gostaria de ir para uma cidade onde ninguém o conhecesse e ele pudesse trabalhar num abrigo para mães solteiras, para ajudar aquelas meninas muito jovens que muitas vezes têm a gravidez inoportuna aos olhos dos humanos e que, recebendo todo o reproche, toda a recriminação, sofrem muitas dificuldades. Chico era o seu maior desejo. Quando lhe perguntavam também qual foi o seu momento mais feliz aqui na terra, o seu momento mais importante, ele diz que estava certo dia saindo de sua residência, dirigindo-se a um compromisso inadiável. Alguns autores defendem que ele estaria se dirigindo para receber o convite de uma proposta de emprego, onde iria ganhar 3 vezes mais. Mas como era um concurso, muitas filas, ele tinha que chegar naquela hora exata, senão o seu amigo não poderia entregar-lhe, ajudando a ele e a sua família. Outros defendem que Chico tinha um compromisso em um cartório com hora marcada e que seria muito prejudicado se não comparecesse naquele horário. Ele sai da sua casa e vai caminhando para até o ponto de ônibus e percebe o ônibus aproximar-se. Era o último ônibus que ele poderia pegar. Naquela mesma hora, ao longe, ele vê uma criança correndo e gritando: seu Chico, seu Chico. Ele fica em dúvida se pega o ônibus que já estava próximo ou se espera pela criança que vinha correndo para falar-lhe. Ele diz que foi uma decisão que muito comoveu. Ele deixa o ônibus embora e espera a criança, mesmo se comprometendo, mesmo perdendo o emprego, onde ele ia ganhar 3 vezes mais, e recebe esperar pela criança, que vem correndo e gritando: seu Chico, seu Chico. Ele diz: o que foi, meu filho? Se abaixa e o menino lhe diz: seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Chico sorri e diz: pode me dar. Não me deu mais vários beijos. E sorri. A criança traz na mão uma daquelas rosas que crescem nos canteiros das ruas, amarrotada. Ele diz: Chico, olha o que eu trouxe para você, uma flor do jardim do céu para lhe entregar. Chico sorri. E naquele momento ele vê que realmente foi o seu momento mais importante de sua vida, porque ele resolvera dedicar-se inteiramente aos que sofrem, aos que pedem socorro, aos que chamavam o seu nome, independente de qualquer coisa. Foi o exemplo de renúncia. E afinal, era uma criança. E
E o que nós estamos fazendo de nossas crianças? Muitas vezes, pais, não temos tempo para dedicarmos aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos. A importância dos filhos, das crianças, porque naquele estágio até os 7 anos é onde se forma a personalidade, nos diz a psicologia, é onde se forma realmente o caráter do espírito, onde se completa a reencarnação, nos dizem os espíritos através de Allan Kardec. Em outra passagem, Vanderlei Pereira, palestrante de Fortaleza, nos mostra uma foto de Chico Xavier. Nessa foto, Chico está tomando café e sorrindo. Ele mostra na palestra, as pessoas olham para aquela foto e não compreendem o que foi. Chico gostava de tomar café? Eles, não, meus amigos, tem um detalhe. Tem um detalhe nessa foto muito importante. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã. Depois de atender 30 horas ininterruptamente a multidão que o procurava no centro espírita, Chico Xavier está sorrindo e tomando café. Era o contentamento em servir. Mesmo cansado, Chico está feliz por ajudar todas as pessoas. Nós vamos ver também muitas histórias engraçadas de Chico Xavier. Mas antes, vamos nos recordar de uma lição muito importante para nós, na casa espírita, no nosso lar também. E eu queria perguntar aos senhores, qual a água mais importante da casa espírita? Quem sabe? Não é água frutificada. E antes que vocês me coloquem para correr daqui, me deixem explicar. A água mais importante da casa espírita é a água da paz. Quem aqui conhece a água da paz? Dizem que certo dia, Chico é procurado por uma mulher, uma senhora, que estava tendo muito problema de relacionamento com seu marido. Ela o consulta dizendo: Chico, meu casamento está no inferno. Meu marido briga muito comigo, eu o redardo também. Nós discutimos muito, eu não suporto mais. O que é que os espíritos podem me ajudar? Chico consulta os espíritos amigos. E Maria João de Deus, sua mãe, se aproxima e lhe diz, sorrindo: Chico, diga à nossa irmã que ela use a água da paz, que tudo estará resolvido. Ele fala, e a senhora sai feliz, vai até a primeira farmácia e pergunta: o senhor tem água da paz? O farmacêutico: o quê? Água da paz? Não sei do que se trata. Ela vai até o supermercado, ninguém sabia também do que se tratava. Liga para São Paulo, consulta na internet. É a versão moderna da história, não é? Porque quem conta um conto sempre aumenta um ponto. É a lição também que queremos trazer hoje. Então ela procura, ninguém sabe que é a água da paz. E ela volta lá para falar com Chico e dizer: Chico, que danado espírito é esse que me manda comprar a água da paz? E eu não encontro em lugar nenhum. Chico olha, Maria João de Deus aparece sorrindo e ele diz: Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum, tem até na casa dela. Que no momento da discussão, ela pegue uma colher de água e coloque na boca. Não engula e nem cuspa fora. Como ela não vai conseguir falar, vai ter que calar. Isso, quando um não quer, dois não brigam. Era a solução para nós. Saber calar na hora da briga, porque não adianta discutir com outra pessoa no momento da peleja, porque ela está fora da sintonia. Temos que esperar, aguardar um pouco, um dia depois, 2 dias depois, para falar com ela. Então, na casa espírita é muito importante a água da paz, porque tem um mal que graça em nossos meios, que é uma tal de fofoca. E o nosso orientador espiritual me diz: Nazareno, as mulheres são espíritos muito nobres. Através da maternidade, elas aprendem muito a renúncia, o amor incondicional. O amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na terra. Mas tem um ponto em que elas perdem toda a sua vantagem diante dos homens. Qual é esse ponto? Numa tal de fofoca. Eu falei isso, e uma senhora que estava presente em uma das palestras levantou a mão lá atrás e respondeu: Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? E nós explicamos: minha senhora, Kardec explica, certamente deve ter sido mulher na encarnação passada. É brincadeira, meus amigos. Tem muito homem fofoqueiro mesmo, isso é apenas para nos contrair um pouco.
Então a fofoca é algo muito grave. Na casa espírita, a maledicência vai ser um dos problemas mais sérios. E tem uma passagem do Evangelho que eu não compreendia. Jesus diz assim: não resistais ao mal, mas se alguém te bater uma face, oferece-lhe também a outra. E no Evangelho segundo os Espíritos, os Espíritos afirmam que Jesus não combateu a defesa, mas sim a vingança. E é importante que nós não combatemos o mal, porque a gente não sabe combater o mal. Porque o Cristo nos convida a combater o mal com a outra face do mal, com o bem, pagar o mal com o bem. Nós, ao contrário, não fazemos isso, contra-atacamos. Então, na hora que nós estamos resistindo ao mal, nós estamos dando força para ele, nós estamos propagando-o, estamos contra-atacando a pessoa ou gerando maledicência, prejudicando todo o trabalho espiritual da casa. Então é muito importante a água da paz na casa espírita, não somente no nosso lar. E queríamos falar também de uma história muito engraçada. Como eu disse, Chico Xavier é extremamente feliz. Um dia ele está caminhando pelas ruas, à noite, e se aproximam dois assaltantes. Eles estão armados, e lhe pedem para passar a carteira, todo o dinheiro. E Chico, quando entrega a carteira, ela tem apenas 2 cruzeiros, um valor miserável. E um dos assaltantes olha para eles, veja como é a situação dele. Ele não tem nada, está pior do que nós, as roupas amarrotadas, o sapato com a boca aberta, parecia um jacaré. E um dos ladrões, reparando melhor naquele homem, lhe pergunta: você é Chico Xavier? Sim, sou eu mesmo, meu irmão, por favor não me machuque, porque nós temos muitas crianças para cuidar. Ele se compadece. E naquela hora, pega o seu revólver e aponta para o outro bandido e diz: ei, você aí, quanto você tem? E que é isso, rapaz? Você está ficando louco? Me passa todo o dinheiro que você tiver. Pega o dinheiro do outro bandido e entrega para Chico Xavier, para que ele pudesse ajudar as pessoas como ele fazia todos os dias. E naquela hora da confusão que eles vão embora, o outro resmungando, Chico agradece e eles saem e Chico lhe diz: Deus os abençoe, meus irmãos. E o bom ladrão olha para trás e pergunta: mas Chico, nós somos ladrões, você acha que Deus vai nos abençoar? Claro que vai, meus irmãos, porque Jesus de Nazaré escolheu deixar a terra ao lado de 2 ladrões também. Então esse homem que comovia até as pessoas equivocadas, até os ladrões. Dizem que um dia a sua casa estava sendo assaltada, estavam levando as roupas do varal, levaram um dos seus ternos e pediram aos seus irmãos, pediram que ele montasse vigília para que ele ficasse cuidando à noite para surpreendê-lo ali. Chico ficava ali, mas não deu nenhum alarme. O ladrão veio e levou o seu último paletó. Seus irmãos ficaram um pouco revoltados, mas depois eles vão perceber que dentro do paletó Chico ainda colocou um bilhete: Deus o abençoe. Então ele se foi, esse homem tão diferente, incompreendido por muitos de nós, que causou grande surpresa às pessoas. Num episódio, num programa de televisão, à época, na antiga TV Tupi, no ano de 1971 e depois no ano de 1971 também, no finalzinho do ano, um programa que bateu todos os recordes de audiência da história da TV Tupi. Era a maior rede de televisão naquela época. E no programa chamado Pinga Fogo, naquele dia com o Chico Xavier, um programa de debates, uma roda viva, aquele médium, após 100 livros psicografados, tem autorização do Espírito Emmanuel para participar do programa. E todos os televisores naquela noite se voltam para aquele estranho homem tão diferente de nós, para escutar, falar sobre mais de tantas informações antes inacessíveis a muitos de nós. O programa, que deveria ter 1 hora de duração, tem quase 4 horas, mas tem todos os recordes de audiência. E
no finalzinho, Chico emociona a multidão quando relata um episódio muito engraçado. Um dos ouvintes, um dos espectadores, pede para falar sobre a história do avião. E Chico recorda, assim, que no ano de 1959, ele tomara um avião naquela época com muita precariedade e vai de uma cidade a outra, onde o avião é surpreendido por um fenômeno chamado vento de cauda. Começa a fazer piruetas, muita turbulência, e todas as pessoas que estavam dentro do avião começam a chorar, algumas pessoas a vomitar, as pessoas começam a rezar copiosamente, e Chico também se preocupa, fica chorando, começa também a dizer: socorro, meu Deus, porque ele estava ali no avião, acompanhando aquela movimentação toda, e começa também a se afligir, e começou a dizer: socorro, meu Deus, e começou a rezar também. E o sacerdote que estava ali disse: olha, aquele Chico Xavier, eu sei que Chico tem orado conosco, e como é, Chico é seu padre, eu também estou orando, e está ali naquela aflição. E aí o piloto diz: não, isso é apenas um fenômeno de cauda, isso apenas indica que nós chegaremos mais cedo ao nosso destino. Um dos passageiros diz: mais cedo eu sei, do lado de lá nós vamos chegar. E aquela confusão, todos estavam apavorados. Depois de 20 minutos, o Espírito Emmanuel entra no avião, Chico percebe, e ele diz: Chico, foi que houve? Eu tenho ouvido você me chamar. E ele diz: irmão Emmanuel, você não está vendo que nós estamos passando perigo de vida? E o que é que há de mais com isso, Chico? Vocês não são privilegiados. Há muitas pessoas em risco de vida no nosso planeta. Mas Emmanuel, é a hora da morte. E Emmanuel começa a discutir com Chico. Chico explica que aquela sua aflição. E Emmanuel: Chico, dê testemunho da sua fé e não fica afligindo os outros que estão aqui no avião. E Chico continua. Emmanuel abandona, e ele continua chorando, rezando, pedindo: socorro, meu Deus do céu. E com aquele exemplo simples e humilde, comove a multidão. Emmanuel diz: então morra pelo menos com a educação. E Chico, depois que Emmanuel sai, diz: eu queria saber como é que a gente morre com a educação. E comove toda a população que eu assisti. Aquele homem simples, frágil, ingênuo muitas vezes, mas de um coração gigantesco. Chico tem muitas histórias engraçadas. Certo dia está psicografando na casa espírita, e um dos seus olhos, que sempre foram muito enfermo, seu olho esquerdo, que sofria de um problema no cristalino, além do estrabismo, Chico tinha um pouco de estrabismo, ele estava ali com um olho que lacrimejava muito, sangrava, muitas dores. Passou a noite receitando remédios homeopáticos, através da psicografia de Bezerra de Menezes. E depois que Bezerra de Menezes vai embora, que está ao seu lado o Espírito Antônio Flores, Chico pede ao Espírito Flores: irmão Flores, por favor, peça ao Dr. Bezerra de Menezes que volte aqui para cuidar dos meus olhos, porque a dor está insuportável. Irmão Flores parte, e em breves instantes, o apóstolo da caridade, o médico dos pobres, surge diante de Chico. Ele pergunta: mas Chico, por que você não nos falou? Nós queremos cuidar da sua vista. Chico meneia a cabeça e diz: Dr. Bezerra, eu não mereço. Mas por que, Chico? Eu não mereço, Dr. Bezerra, eu sou apenas uma besta que está tentando cumprir o seu dever, tentando cumprir com a sua missão. Bezerra sorri e lhe diz: mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ele olha para o médico dos pobres e lhe diz: Dr. Bezerra, você é o veterinário de Deus, vem cuidar da besta Chico Xavier. E assim foi Chico, com tantos exemplos, com tantas alegrias. Ele que nutria um grande amor pelos animais. Ele dizia muitas vezes que os animais era a maneira de conectá-lo à terra, porque ele vivia tanto no lado de lá, que muitas vezes podia até nos abandonar. E sempre teve muitos gatos, muitos cachorros, Branquinho, Pretinho, o Camborde, a cadela boneca. Todos eles, quando morriam, provocavam um grande sofrimento em Chico. Chico chorava copiosamente, os enterrava. E uma passagem
narrada por Adelino Silveira, nos conta que a cadela boneca, havendo desencarnado, Chico chorou muito, sofreu muito com a perda da sua cachorra. Muitos dos animais, no momento do evangelho que Chico fazia em casa, eles se aproximavam, ficavam escutando as preces, ficavam quietinhos, eram todos evangelizados. E Chico, naquele momento, está chorando. Alguns amigos se unem e compram para ele uma cachorrinha da mesma raça de boneca. Quando ela vai até a casa de Chico, a cachorrinha vai até o seu peito e começa a fazer o movimento, cheirar-lhe o peito aqui assim, nessa região, e a fazer exatamente o que boneca fazia. E os amigos perguntam: Chico, será que essa cadelinha é a reencarnação da cadela boneca? E ele sorri: não, ela não é a reencarnação de boneca, mas boneca está aqui, lhe ensinando a fazer exatamente aquilo que eu gostava que ela me fizesse. Então Chico foi esse ser incomparável, chegava mesmo a conversar com as plantas. Edivaldo Franco, certo dia, visitando Chico Xavier, viu Chico conversar com a árvore e disse: Chico realmente não está batendo bem. E apenas 20, 30 anos depois, tão somente, Edivaldo descobre pesquisas na América, na Europa, dizendo que as plantas têm sim algum tipo de sensibilidade, não como nós, elas não têm o nosso intelecto, mas que elas demonstram alguma sensibilidade às pessoas que têm afeto ou repulsa. E aí percebe e visita Chico, e Chico recorda-se daquele momento onde ele, falando com a árvore, Edivaldo havia desprezado a sua opinião, mas com muito cuidado, com muito carinho. Então foi esse homem incomparável. Chico também nos conta em outras passagens a passagem, outra que nós poderíamos trazer também, vamos tentar lembrar aqui na nossa cola, na nossa pesca, eu não estou encontrando, mas é importante dizer também que Chico Xavier notabilizou-se porque ele produziu muitos livros, e o primeiro deles foi o mais surpreendente de todos, Parnaso de Aleiton, onde quase 50 poetas brasileiros e portugueses vieram com seu estilo inconfundível, trazendo poesias belíssimas, causando grande comoção em toda parte. Foi uma grande revolução no Brasil, tanto que muitos autores, muitos literatos, Monteiro Lobato e mais alguns, chegaram a afirmar que Chico merecia inclusive um lugar na Academia Brasileira de Letras, porque aquelas obras eram incomparáveis. E essa grande celeuma serviu para projetar o seu nome, para que ele se tornasse tão conhecido aqui no nossa pátria. Então nós vamos ver Chico como um exemplo, ver-nos falar da importância da caridade, falar do seu desprendimento, da importância daquele de entender o próximo, do momento em que ele pergunta a Emmanuel, aliás, me desculpem, quando lhe perguntam em que disciplina, em que aspecto Emmanuel é mais exigente, e ele lhe diz que Emmanuel é mais exigente no trato com os semelhantes. Naquele ponto ele é muito severo, da importância de nós tratarmos os outros bem, da fraternidade, da caridade. Então Chico foi realmente incomparável para nós. E por último nós queremos dizer que Chico Xavier estava atendendo a multidão faminta. Chico costumava distribuir pães, moedas, algumas cédulas de pouco valor que ele recebia de muitas pessoas. Ele entregara todos os direitos autorais de seus livros, registrado em cartório, a doação dos livros. Doou 88 dos seus livros à Federação Espírita Brasileira, que faz um trabalho extraordinário de divulgação. E para muitas outras instituições, mais de 30, ele ajudou pessoalmente. E nessa produção de livros que Chico fazia, jamais ganhou um centavo sequer. Alguns anos atrás, calcularam quanto seria a renda anual dos livros de Chico Xavier,
e estimaram-se em mais de 3 milhões de reais as rendas somente com direitos autorais daquelas obras que serão também e são utilizadas para peças de teatro, para cinema, para tantos outros trabalhos. Então Chico, certo dia, distribuindo pães e moedas àquela multidão, mais de 500 pessoas que vinham também aproximar-se e beijar na sua mão. Ele sempre beijava a mão dos outros. E uma vez a pessoa perguntou: Chico, por que você beija a mão das pessoas? E ele lhes dizia: porque não posso beijar-lhe os pés. E um repórter de televisão que estava ali presente lhe pergunta: mas seu Chico Xavier, você acha que vai resolver o problema da fome do mundo distribuindo alguns pães e algumas moedas? Ele disse: meu irmão, você tem razão. Para resolver o problema da fome do mundo, nós precisaríamos do esforço de toda a sociedade. Mas imagine uma casa pegando fogo, um incêndio. Enquanto os bombeiros não chegam, não me é lícito, não me é permitido jogar alguns baldes de água, de modo a aplacar ao fogo, combater o incêndio. É permitido, meus amigos. Aliás, é necessário, porque o nosso planeta está em chamas. Nós estamos envolvidos com as chamas do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da intolerância, da falta de caridade. Nós temos que levar os nossos pequeninos baldes de amor, levar a doutrina espírita para toda parte. E eu não compreendi isso muito bem. Não compreendi por que o Espírito Humano afirmava que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. Mas foi Divaldo Pereira Franco, no dia 17 de abril de 2005, aqui em Brasília, no auditório da Federação Espírita Brasileira, que nos revelou o porquê disso, dizendo-nos que a missão da doutrina espírita não é combater a miséria social do planeta, não. A fome, a pobreza, as desigualdades, não é essa a missão da doutrina espírita. A missão da doutrina espírita é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o personalismo, a maledicência, a nossa omissão no trabalho do bem. No dia que nós tivermos uma sociedade mais fraterna, mais justa, nós não teremos tantas desigualdades. Então a miséria social é consequência da miséria moral, e por isso que a missão primeira da doutrina espírita não é combater a fome, não é combater a doença, mas combater a miséria moral do planeta. E Chico também, certo dia, estava com um grupo de voluntários que visitava um grupo de necessitados que ficava debaixo da ponte. Debaixo daquela ponte, eles moravam a alguns quilômetros distante da cidade de Uberaba. Todos os meses, aquele grupo de voluntários visitava aquele grupo de necessitados. E infelizmente, naquele dia da visita, não havia nenhum alimento, não havia nenhum remédio, as despensas estavam completamente vazias. Chico ora a Bezerra de Menezes para que ele o ajude, o inspire a como proceder. Bezerra de Menezes aparece, ele diz: Chico, coloca algumas garrafas com água, que nós iremos frutificar, e você levará pelo menos a água frutificada, onde nós colocaremos alguns nutrientes, alguns medicamentos, para socorrer aquelas pessoas. Chico coloca as garrafas de água, e sob as suas mãos benfazejas, sob os fluidos da sua mediunidade extraordinária, sobre o amparo dos mais altos, aquela água que chegava a ficar leitosa, devido ao ectoplasma de Chico Xavier, foi frutificada. Foram até debaixo da ponte. Quando estavam lá reunidos os necessitados, um dos trabalhadores foi até a frente e foi lhes explicar: meus amigos, hoje, infelizmente, nós não temos nada. Todas as nossas despensas estavam vazias. Nos perdoem, mas nós trouxemos algumas garrafas de água que Chico pediu para a doutora Bezerra frutificar. Ela vai ajudá-los. Um dos senhores que estava na plateia levantou-se e disse: o quê? Como é que vocês vêm aqui sem trazer nada? De água nós não precisamos, nós temos água do rio aqui. Mas uma senhora que também estava lá levantou-se em defesa do grupo e disse: meus irmãos,
Nós sabemos que Ele sempre vem aqui todos os meses nos trazer alimentos e remédios. Vamos receber a água que Bezerra de Menezes nos enviou. Enquanto estavam naquela discussão, um caminhão passa por cima da ponte, estaciona e buzina. Fom, fom. É palestra com sonoplastia, para acordar quem estiver dormindo. Buzinou, e uma das pessoas subiu e o motorista lhe perguntou: você é Chico Xavier? Não sou eu. Onde está ele? Você sabe onde ele está? Ele está lá embaixo. Trazem Chico com dificuldade até lá em cima. E o motorista lhe pergunta: o senhor é Chico Xavier? Sim, meu irmão, sou eu mesmo. Pois eu venho em nome de um empresário da cidade de São Paulo. Ele teve o seu filho curado graças às suas orações e me mandou trazer um caminhão de alimentos para o Senhor distribuir para os pobres. Eles fazem aquela festa, as pessoas sobem no caminhão, descarregam e ainda sobram muitos alimentos para serem doados aos outros grupos. Mas antes que o motorista vá embora, o Chico fica intrigado. Ele pergunta: mas motorista, me diga uma coisa, como você nos encontrou aqui? Porque eu lembro que não havia ninguém em casa e poucas pessoas sabem do endereço aqui dessa ponte. Não, o senhor não mora no endereço da rua tal, número tal? Perfeitamente. Pois havia sim uma pessoa na frente da sua casa. Havia um senhor velhinho de barbas brancas, de olhos claros. E eu lhe perguntei: o senhor é Chico Xavier? Não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Perfeitamente. E apontou na direção desse caminho, ensinando-a como chegar nesta ponte onde o Senhor se encontrava. Era Bezerra de Menezes que se materializava para apontar o caminho dos justos para aquele homem, o caminhoneiro. Que possamos nós, meus amigos, também ser apontados pelos Espíritos bons para todos aqueles que sofrem, para aqueles nossos parentes necessitados de ajuda, de uma palavra amiga, de consolo, de esperança. Que sejamos todos nós como Chico Xavier foi, sejamos como rosas, coloridas, perfumadas, alegres, levando amor, alegria, esperança, consolo a toda parte, para todos os nossos irmãos, sobretudo para a nossa família, para que possamos enfim dizer que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai, jamais estou sozinho, no meu caminho Deus comigo vai, em meio à tempestade eu sinto a sua mão, que me ampara, que me sustenta, que me levanta em plena escuridão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer, olho para o céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto e enxugo o pranto num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de Chico Xavier, o amor de amar. Que Jesus, com seu infinito amor, que Chico Xavier, onde esteja, trabalhando em favor dos necessitados, para ser o exemplo que tenhamos, junto com o Mestre de Nazaré, para conduzirmos a nossa vida da melhor maneira possível. Que Ele possa nos abençoar, nos elevando a paz, a alegria, a felicidade de ser espírita, de estarmos ao lado de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de fazer parte do time de Chico Xavier, da alegria de estar ao lado do preclaro Allan Kardec, de Leon Denis, de William Crookes, de Gabriel Delaney, de tantos companheiros abençoados do bem, do mundo maior que estão conosco, nos ajudando nessa jornada. O Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz, Humberto de Campos, Eurípides Bassanufo, Irmã Sheila, o Espírito Meimei e tantos apóstolos do bem, possamos ter alegria. Então vamos fazer a nossa prece. E como esse dia muito especial para mim, podermos ter a oportunidade de agradecer, de retribuir um pouco de tudo que recebemos de Chico Xavier, vamos fazer uma prece em forma de poesia, o poema da gratidão, do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em uma das muitas versões que o Divaldo
costuma declamar nos seus inesquecíveis seminários. Vamos dedicá-lo hoje a Chico Xavier, dizendo: muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu me deste, por tudo que Tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos podem ver em toda a natureza, que podem ver a imagem de Bezerra, pela faculdade de ler as obras que Chico Xavier nos deixou, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque com meus olhos eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro, dá-nos, Senhor, a comiseração de ajudá-los, pois eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, a voz que chora pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chora e que geme pelos olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que ilumina, que alfabetiza, pela voz que troquei uma canção, pela voz que profere o Teu nome com sentida emoção, como nos fazia o querido Chico Xavier, de grande coração. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela oportunidade de cantar, de falar, pelos que padecem de afasia, os que não cantam de noite, os que falam de dia. Deixa-nos te agradecer, pois nós sabemos que depois desta vida, na outra vida, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que amam, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que agasalham no seio o filho de um corpo alheio, sem nenhum receio, como se fosse do próprio seio. Deixa-me te louvar, e pelos meus pés que me levantar para todo lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se lar uma mansão ou uma favela, se é um gravado de dor, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de pai, amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas se ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí te maldirei. Pelo contrário, eu cantarei, porque eu te tenho a Ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em Ti, pelo Teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, por Francisco Cândido Xavier, e sobretudo pelo Teu Filho Jesus,